Sagrada, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Flávio Souza e eu estou aqui para nos proporcionar mais uma experiência impactante no dia de hoje. E hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa muito significativa na nossa vida: batalha espiritual. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Alguma coisa assim, uma visão, viu um vulto, assombração? Já teve? Já sentiu alguma coisa assim que você sabe que não tem explicação natural? Já viu alguma coisa que você fala, olha, eu vi, não entendi o que estava acontecendo, tal, ficou com medo? Já aconteceu com você? Pois é, isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivenciam experiências como essa. Alguns chamam de delírio, alucinação, isso aí foi imaginação. Mas é fato que muitas experiências são tão reais, são inegáveis. Não podem ser atribuídas a qualquer tipo de efeito psicológico, ou mental, ou imaginativo, ou produção, sei lá, da criatividade humana. Tem coisas que são muito reais e fortes. E por isso que esse assunto de mundo espiritual, batalha espiritual dentro da fé cristã, ganhou uma certa popularidade nos últimos anos. Desde a década de 80 e 90, quando alguns movimentos nos Estados Unidos começaram a proliferar um conhecimento sobre batalha espiritual com livros que se tornaram best-seller no mundo inteiro. Pessoas que ministraram em vários países, tanto lá na América do Norte como aqui e na própria Europa, ministrando sobre batalha espiritual. Entretanto, ao fazer uma pesquisa, e não precisa ir muito longe, você vai observar que muitas pessoas abordam a batalha espiritual focado em experiências particulares. Isso mesmo, eles contam a sua experiência e apresentam ela como uma tese, algo que é irrevogável. Entretanto, o caminho mais seguro para qualquer experiência nas coisas de Deus é a sua palavra. Se nós não tivermos compromisso com a Bíblia Sagrada, facilmente nós vamos ser ludibriados ou talvez até confundidos se nós nos basearmos somente nas nossas experiências. Qual que é o caminho mais certo? É pegar a sua experiência, se você a teve, e observar com as lentes da palavra de Deus. É deixar a palavra de Deus avaliar essa experiência para ver se ela aprova ou reprova a experiência. Ou mesmo ela dá a orientação correta com a percepção com relação à experiência que você vivenciou. Pois bem, pensando nisso, eu comecei a estudar sobre batalha espiritual, focando na Bíblia Sagrada. Isso há alguns anos já. E eu cheguei a um texto em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, igreja essa que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja na cidade de Éfeso, uma igreja que Paulo aborda assuntos de espiritualidade profunda. Ele demonstra ali conhecer os cristãos de Éfeso e entender que eles tinham uma maturidade cristã louvável, destacada. E no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo começa a falar de uma realidade espiritual. E eu destaco o versículo 12, quando ele diz assim, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo está dizendo que a nossa batalha, os conflitos não são meramente naturais, humanos, mas que há uma questão que vai além, que transcende a percepção meramente natural. Regiões celestiais, seres espirituais, uma batalha espiritual. Daí o texto que dá fundamento para essa percepção e para a conscientização de que, fato, nós temos que lutar sim. A igreja, o povo de Deus, tem sim um campo de batalha para se apresentar. Uma circunstância de batalha espiritual real, que não se baseia em experiência de grupo A ou grupo B, mas de acordo com o que a palavra de Deus nos apresenta. Diante desse fato, nós vamos entender como se caracteriza essa batalha espiritual. Quem são os envolvidos? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia revela sobre isso. E aí vem um outro ponto. Eu vejo alguns comentaristas dizer o seguinte: olha, esse negócio de batalha espiritual, Jesus nem falou muito sobre isso. O que demonstra ou falta de conhecimento ou falta de responsabilidade com a informação. Por quê? Se você olhar os evangelhos, Jesus não omitiu essa verdade. Pelo contrário, expôs várias vezes a questão do mundo espiritual e até mesmo a ação de demônios. Você pega o capítulo 12 de Mateus, Jesus pega ali e destrincha esse assunto, até porque ele foi acusado de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. E mesmo assim sendo acusado, Jesus não se omitiu, não vamos tocar nesse assunto, vamos sair daqui. Não! Ele começa explicando, ele dá detalhadamente ali princípios espirituais. E esse não foi o único caso, a própria tentação de Jesus mostra os ardis do inimigo, usando da palavra de Deus
para tentar de alguma forma manipular uma situação, sendo bem repreendido por Jesus, aí sim, com o uso da palavra de Deus de forma correta. E em várias ocasiões nós vemos Jesus falando, ensinando e orientando sobre a questão do mundo espiritual. Então, se Jesus abordou com tanta ênfase, por que algumas pessoas se omitem? Por que algumas pessoas têm tanto receio? Eu diria que a questão são os extremos. Exatamente. De um lado, nós temos os sensacionalistas, aqueles que gostam de polemizar o assunto, atribuindo ações demoníacas a tudo. Ah, mexeu a cortina, é o demônio. Ah, bateu o pé na quina do móvel, é o demônio. Tudo é o demônio. Isso acaba descredenciando, tirando a seriedade do assunto, tornando aquele assunto até algo, razão de chacota. Só que do outro lado, nós temos um outro extremo. Aqueles que não acreditam em nada disso. Não, o diabo está amarrado, já está vencido, o inimigo nem existe. Não, deixa para lá. Uns até preferem nem abordar o assunto, falar nada. Esse eu até entendo um pouco. O receio talvez seja por causa dos excessos. E com medo dos excessos, eles acabam cortando tudo de uma vez. Pois bem, o caminho mais seguro para falar sobre batalha espiritual é o equilíbrio. O equilíbrio comprometido seriamente com a Bíblia Sagrada. Se você quer conhecer sobre batalha espiritual, fica ligado aí, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, porque eu vou postar uma série de vídeos falando a respeito de batalha espiritual conforme a palavra de Deus nos apresenta. Sem invencionice, sem sensacionalismo, só a Bíblia, deixando a Bíblia falar, porque é isso que nos impacta, é isso que tem poder de transformar a nossa vida, o que a Bíblia nos revela. Então vamos deixar que a Bíblia explique, a Bíblia apresente o que diz respeito à batalha espiritual. Quem sabe você está vivendo situações que não sabe explicar, você fala assim, puxa, isso não tem explicação natural. Aí você vai entender um pouco como atuam os anjos. Os anjos. Tem pessoas que não gostam nem de falar por causa, é para idolatrar anjo. Não, não é esse o propósito. Nós entendemos claramente que os anjos têm um papel, sim, no reino de Deus, mas eles são servos. E servos obedientes a Deus, digo aqueles que estão atendendo à vontade de Deus. E também tem os demônios, o inferno, tudo que envolve a estrutura do reino das trevas. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Eu vou postar alguns vídeos, fica ligado aí. E por isso eu quero te pedir de novo. Esse canal é pequeno, tem pouca gente ainda, mas vai ter conteúdo de valor, que vai te agregar. Então, o impactado, se inscreva no canal, curte aí, deixa um comentário, compartilha, porque nós vamos estar trazendo uma série de ministrações rápidas até para você poder aproveitar com facilidade sobre essa questão da batalha espiritual. Então fica ligado aí, porque tem coisa boa aí, vem impacto, e é impacto pela palavra.